Canal Dons ao vivo. Boa noite ao Alan aí. Já tá aí o Alan, já deixei na tela. Alan de Souza, conosco. Boa noite. Boa noite, meu irmão. A paz de Cristo, amor de Maria e muito fogo do Espírito Santo para nós. Nós também ao vivo com o Alan hoje, Maria, Mãe de Deus, parte 3. Uia. Daqui a pouquinho aqui com o Alan. E os dias vão se avançando, né? Os dias vão se avançando. Rony Ricardo, boa noite. Já tá por aqui Seja bem-vindo, meu também. irmão. Hoje vai ser maravilhoso, gente. Ó, Maria, Mãe de Deus. E os dias vão se avançando e hoje temos, é o penúltimo, não, antepenúltimo encontro antes da Páscoa, é isso? É isso, né? Se eu não me engano. Na verdade, a grosso modo, praticamente podemos dizer que hoje será o encerramento, né, da história de Maria. E porque aí na próxima segunda vamos fazer um estudo, como nós fizemos com o Pai Nosso, com o Credo. E no outro encontro, nós falaremos um pouco sobre as Nossas Senhoras, né? As Nossas Senhoras, e também sobre o Santo Terço e o Santo Rosário. Vai ser bacana demais, gente. Olha aí, Semana Santa se aproximando. Vamos rezar, porque nos próximos 15 dias estamos no vermelho aqui em São Paulo, estamos em casa, de quarentena, na medida do possível, claro. Graças a Deus estou trabalhando, o Alan também está trabalhando, seus devidos aí, mas estamos por aqui com vocês durante a semana, lives todos os dias, Santa Missa todos os dias para vocês, não vai faltar. E, claro, as lives reprises para vocês durante o dia todo, para vocês poderem acompanhar, gente. Aqui no canal Dons, que já estamos também aqui em instantes ao vivo na comunidade Olhar de Misericórdia, na comunidade São José. Alô, Paróquia Imaculada Conceição de Nossa Senhora, também conosco ao vivo na nossa página agora, Amém. dentro aqui do grupo, também passando nessas paróquias. Fica à vontade. Meus irmãos, só para relembrarmos um pouco do que nós havíamos conversado nos últimos dois encontros, né? E a gente vem falando de Maria, Mãe de Deus. Falar de Maria, Mãe de Deus é muito gostoso, é muito prazeroso. E o que a gente procura trazer aqui às segundas-feiras não é um aprofundamento, né, sobre a história de Maria, Mãe de Deus, mas sim trazer alguns pontos, né, da história para alguns relembrarem, para outros terem um pouquinho mais de conhecimento, mas que a nossa ideia é de que as pessoas busquem, né, por meio desse pouquinho, que é bem pouco mesmo, que nós estamos trazendo às segundas-feiras sobre Maria, Mãe de Deus, para que as pessoas busquem e se aprofundem ainda mais, porque a história de Maria é muito linda, é maravilhoso. Quando você vai se aprofundando, quando você vai entendendo detalhe por detalhe, desde o nascimento, né, até a sua, vamos dizer assim, a sua morte, é lindo demais. E aqui não tem como a gente abordar tudo com profundidade. Então a gente procura trazer aquela pincelada rápida para despertar o desejo no seu coração de conhecer ainda mais sobre a nossa mãezinha querida. E só para relembrar, você lembra que no primeiro encontro nós falamos, né, que eu disse que muitas pessoas achavam que Maria foi uma pessoa comum, né? A gente fala, poxa, tem muita gente, até hoje dizem, acho que Maria foi uma pessoa comum, sim, num aspecto humano, né? Fisicamente, Maria realmente era uma pessoa comum, como eu, como você, né? Porém, ela tinha, né, aquelas maravilhas dela de santidade, de pessoa reta na palavra de Deus, de confiar naquilo que Deus tem para ela, né? E a gente até comentou também, né, até que tinha feito uma observação, que ela foi só a escolhida por Deus, né, para ser a mãe de Jesus Cristo. Só isso, né? Básico, extremamente básico, né? Falamos dela do crescimento pessoal dela, né, das suas condutas na sua vida, né?
falamos que ela era uma mulher muito temente a Deus, né? Falamos que ela era prometida para José com 12 anos de idade, né? Falamos da sua pureza, da sua fé, da sua vida em Deus, né? Da visita do anjo Gabriel no seu quarto. Falamos também, inclusive até deixamos uma pergunta, né? No primeiro dia, né? Como você reagiria se um anjo aparecesse para você? Que foi um debate maravilhoso, porque cada um trouxe uma partilha bem interessante, né? E até uma pergunta bastante capciosa, né? E que eu volto a perguntar a você também, meu irmão e minha irmã. Depois você nos responda, né? Como você reagiria se um anjo aparecesse para você, dizendo que você iria transformar o mundo com seu sim? Foi o que aconteceu com Maria. Aí, na segunda parte, nós comentamos, né? Do lapso temporal, né? De Maria, após a sua visita à sua prima Isabel. Falamos do decreto, né? De César Augusto, né? Que é aquele censo para fazer a contabilidade das pessoas de cada região, enfim, né? Falamos também do nascimento de Jesus, né? Falamos também o quanto José e Maria eram fiéis às tradições do seu povo, né? E cumpriu com aqueles requisitos que tem que ser feito, né? Do 8º dia da circuncisão do menino Jesus, né? Do momento da imposição de Jesus, né? E dando o seu nome, conforme o anjo Gabriel, no momento que visitou Maria, né? Diz que esse seria o nome, né? Do sacrifício do Senhor, que era um par de rolinhas ou dois pombinhos. Falamos também sobre o profeta Simeão, as suas profecias, né? Que ele falou sobre a espada que iria transpassar a alma de Maria, né? Falamos que Jesus, aos 12 anos, né? Que foi crescendo forte, né? E que todos os anos os pais também subiam para Jerusalém para poder participar da festa, né? Que existia lá naquela época, que ele acabou ficando lá, depois de alguns dias, né, eles o encontraram, né, e que quando o encontraram lá, ele estava lá no templo, com os doutores, né, da igreja, onde eles ouviam e interrogavam, eles estavam abismados com tamanha inteligência e tamanho conhecimento e propriedade com que ele falava da palavra de Deus. Podemos dizer que até aqui dá para vocês terem uma ideia do tipo de educação. Isso que nós chegamos somente até os 12 anos de idade de Jesus Cristo. O tipo de educação que Maria e José davam a seu filho, né? Falamos ali sobre a preparação da vida pública dele em Jesus, né? Falamos também do batismo de Jesus, da vida dele de santidade, e que Maria esteve presente, né? No primeiro milagre de Jesus. Nós havíamos parado aqui, né? Que Maria esteve presente nas bodas de Caná, né? E que ela esteve presente até que ele disse que Maria que não havia chegado a hora dele, né? E que ela foi e disse aos que estavam ali presentes, né? Aos servos, pedindo para que fizesse tudo o que ele mandasse, né? Foi quando ele fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E foi bem interessante. Nós chegamos a parar neste ponto, né? E até onde nós sabemos, até onde eu busquei de estudo aqui, Maria, na verdade, ela não se sabe, né? Sobre Maria ter ido com Jesus em sua vida pública, quando ele saía para fazer suas pregações, ele saía para fazer aquilo do qual ele estava predestinado, né? Aquilo do qual ele tinha que fazer, né? O motivo pelo qual ele veio aqui e veio seguir a sua vida pública, levando a palavra de Deus. Então, até onde se sabe, mas não houve esse acompanhamento, né? Por parte de Maria nessa sua vida, né? Aí, óbvio, Maria continuou seguindo a sua vida e Jesus partiu para o mundo afora, poder levar a palavra de Deus, levar todos os ensinamentos. E surgiu até uma questão, né, nesses interins todos, sobre
que Maria teve 2 filhos. Até um pouco antes de entrarmos aqui, eu e o Rodrigo, a gente estava partilhando justamente um pouco sobre isso, né? Existe uma situação onde muita gente acredita que Maria teve outros 2 filhos. Não, Maria não teve outros 2 filhos, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso, mas o que eu quero que vocês entendam, poxa, mas eu vi que uma passagem fala dos 2 filhos, inclusive até de uma filha, né? O filho do carpinteiro, né? A mãe de não sei quem. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando você ler alguma coisa, tenta se aprofundar um pouco mais para ter um pouco mais de propriedade e ter certeza do que está dizendo, justamente para não passar uma informação equivocada. E como eu sabia que existia essa dúvida, eu fui buscar, me aprofundei um pouco mais. É lógico que eu não vou trazer aqui para vocês um aprofundamento, porque eu acho que é importante que cada um busque isso. Eu posso dizer para vocês, vocês podem encontrar essa informação por meio do site da Canção Nova. Então, vocês podem buscar lá, Maria, Mãe de Deus, né? Teve mais filhos? Ponto. Ok? Dá uma verificada. Lá vocês vão ter um estudo, né? O que acontece? Existia naquela época, rapidamente, só para vocês terem um entendimento, existia naquela época uma forma, né? Era uma palavra que existia para poder falar tanto de primo, prima, irmão. Era uma palavra única que existia naquela época. Por isso que existe, às vezes, essa confusão, né, de que Maria tinha outros 2 filhos, pelo fato desta única palavra. Então, quando você buscar um estudo pela Canção Nova, ele vem bem simplificado, dá para ter um entendimento bem legal, e você vai conseguir compreender um pouco mais a fundo e vai identificar que, de fato, Maria não teve mais filhos. Seu único filho foi Jesus Cristo. É óbvio que se eu trouxer aqui para vocês tudo que eu li, se você crer fielmente como eu creio na Virgem Maria, para mim isso basta. Ela não teve e ponto. Agora, para aqueles que não crê e não confia, qualquer coisa que eu, ou qualquer um estudioso, qualquer teólogo, qualquer professor trouxer de explicação aqui, nunca será o suficiente para você entender que, de fato, Maria nasceu virgem e morreu virgem. Simples assim. Mas, seguindo, a Maria, veja bem, Maria, ela segue sua vida na fé, né? Ela segue a sua vida confiando em tudo que ela acredita, né? Que na sua pureza, ela continua crendo no Deus que nós cremos. E sabe o que é o mais bonito? O que eu acho mais maravilhoso, posso dizer, de Maria, é que em diversos momentos, conforme você vai lendo, né, desde quando nós iniciamos até aqui, conforme alguns estudos, teve momentos que o anjo falava com ela, trazia uma informação, dizia algo a ela. Ela não entendia, ela guardava no coração dela e meditava sobre isso. Teve um momento, inclusive, recente, quando nós estávamos falando justamente quando o Jesus Cristo ele estava lá no templo junto com os doutores, né? Estava interrogando aquela coisa toda, e que ela indaga ele, né? Que estava preocupado, procurando ele, né? Por que ele fizesse aquilo, e que ele responde dizendo em que ele estava, de uma forma bem simples, eu vou dizer aqui, tá? Que ele estava fazendo aquilo que era o que Deus tinha dito para ele fazer. Ele estava seguindo aquilo que o seu pai mandou, afinal de contas ele é filho do pai. E ainda assim, ela mesmo sem entender, ela guardou isso com ela. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que assim, inúmeras vezes, Maria, ela recebia uma informação, e mesmo sem ter o entendimento daquilo, ela guardava, ela meditava, ela não questionava, né, se aquilo, o porquê daquilo, mas como. Tanto que vocês
Se vocês lerem todos esses momentos que ela recebe algum tipo de informação do anjo ou do seu próprio filho, ela em momento nenhum ela pergunta, mas por quê? Quando? Não estou entendendo. Muito pelo contrário. Como uma serva fiel que é, o que ela fazia? Ela tomava isso para ela, guardava em seu coração e meditava, dizendo para si mesma, né? Eu sou sua serva. E assim como eu faço hoje também, eu digo isso porque eu consigo ter esse entendimento também, mas eu acredito que é assim que ela fazia. Eu não sei o porquê disso. Hoje eu não estou entendendo. Mas eu confio tanto em ti, meu Deus, que eu vou meditar nisso. Que eu tenho certeza que no momento oportuno eu terei um entendimento disso. Não vou questionar. Eu vou simplesmente aceitar. Não estou aqui me comparando a Maria, não. O que eu estou dizendo para vocês é como eu procuro me portar hoje. E quando eu vi essa. Eu comecei a ter esse entendimento de Maria, da forma como ela absorve as coisas, mesmo sem entender, mas ela não questiona, porque ela confia, porque ela crê, é uma pessoa de muita fé. É que eu fiz essa analogia, porque hoje eu estou procurando fazer isso. Na verdade, eu já venho buscando fazer isso com uma certa frequência. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós também devemos ser assim. Em algum momento, algum anjo, né, disfarçado, vem falar conosco, vem nos trazer uma mensagem. Em muitos momentos da nossa vida, acontecem algumas coisas que a gente não consegue entender. E o que nós fazemos? Nós indagamos, não indague. Façamos como Maria. Vamos trazer para dentro do nosso coração. Vamos colocar em oração, meditar e dizer para o Pai, Pai, eu confio em Ti, eu sou Teu servo. Seja feita a Tua vontade e a vida vai seguindo. Que no momento oportuno, Deus vai nos mostrar o porquê daquilo. Deus vai nos dar as respostas que nós estamos buscando. E, meus irmãos, olha só. Maria, até comentei muito com minha esposa, hoje a gente estava conversando sobre Maria agora à noite, e assim, lógico, chegou um dado momento que Maria sabia qual era a missão de Jesus aqui, do seu filho, né? Talvez ela não tivesse, o que eu acredito, ela não tinha ideia de que, de fato, ele viria a morrer da forma como ele morreu. Que ele veio para o mundo para anunciar a palavra de Deus, para tentar nos salvar. Eu acho que com o passar dos anos, ela foi entendendo isso tudo. Ela percebeu isso. Ela entendeu. Porque ela confiava e tinha certeza na vontade de Deus. O que talvez pode ser que foi um espanto, né? Até porque também por ser humano, que Leão era um ser humano, independente da sua fé, independente do quanto ela crê em Deus, do quanto ela confia, mas ela é um ser humano também. E ela se deparar com seu filho crucificado, e crucificado pelo mesmo povo que o glorificou lá atrás, era o mesmo povo que o estava condenando. Mas ainda assim, veja só que linda, Maria não saiu de perto de Cristo de forma alguma, em momento nenhum. Em momento nenhum, Maria abandonou o seu filho. Em momento algum, apesar de toda a sua dor, todo o seu sofrimento, de olhar para aquela cruz e ver o seu filho crucificado injustamente. Aquele que levou a palavra a muitos, aquele que salvou muitas almas, aquele que curou, fez muitos milagres para muitas pessoas. Muitos daqueles hoje estavam condenando, hoje estavam o crucificando. E onde eu digo, meus irmãos,
Maria, ela é de uma fé, é de uma crença, de uma coragem. Ela seguia a Deus de uma maneira tão linda. Eu digo para vocês que Maria era muito sábia. Ela era muito sábia. Porque ela vivia a palavra de Deus, ela confiava em Deus. Não pelo que ela via. Ela não confiava apenas pela visão. Ela confiava porque ela tinha Deus em seu coração. Porque mesmo sem entender, porque é difícil você, com um ser humano, porque Maria era um ser humano normal como nós, né? Carne e osso, sentimento também. Ver o seu filho crucificado injustamente. Lógico que ela sofria, mas ela tinha sabedoria de entender que aquilo era a vontade do Pai. E ali talvez ela tenha compreendido na sua profundidade o porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. Ali talvez, eu digo talvez, porque é difícil a gente precisar isso, mas ali acho que ela, mais do que nunca, ela compreendeu que a morte de Jesus Cristo seria a nossa segunda chance aqui na Terra para nos redimirmos dos nossos pecados. Independente de como humana ela era, de seu sofrimento, ela entendia. Ela tinha sabedoria e continuava confiando e crendo nesse Deus maravilhoso que nós temos. Porque não precisa muito, imagina eu, você, nós que dizemos, temos muita fé, acreditamos em Deus, que confiamos piamente. Difícil, né? Imaginou? Nós, hoje, imagina você, meu irmão, minha irmã, você vendo seu filho crucificado para poder salvar um povo. Ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil você olhar e falar: poxa, meu filho está sendo crucificado injustamente. Que Deus é esse que eu sigo? Talvez isso seria a nossa primeira pergunta hoje. Talvez seria isso que nós iríamos indagar. Oh, Deus, como assim? Eu te sigo fielmente. Eu confio nas suas promessas. Eu lhe permiti que o Senhor viesse aqui e que me deixasse gerar o seu filho. Consegui trazer o seu filho para o mundo. Cuidei, eduquei, fiz de tudo para que ele seguisse também a sua palavra, para que ele continuasse evangelizando. Ele seguiu, fez tudo lindo e maravilhoso. E agora é isso. É assim que a gente faria hoje. Agora, será que a gente teria, apesar do nosso sofrimento, da nossa dor, nós teríamos também essa sabedoria, essa coragem, essa mesma crença em Deus, essa mesma fé que Maria teve ao olhar o seu filho morrendo por nós? Por isso que eu digo, Maria é maravilhosa. Maria é maravilhosa. E falando sobre Maria, olha só que interessante, justamente falando sobre a crucificação. Olha o que diz na página da Canção Nova. No momento da cruz, chegou a hora e aparece novamente a mulher, de pé, junto à cruz. E está presente os discípulos que Jesus amava. Nenhum dos dois é chamado pelo nome, mas com uma palavra que aponta, respectivamente, para o papel deles. A mãe precede, representa a origem. O discípulo apreende, segue e continua. A mãe representa o passado e o discípulo o futuro. A mãe é o Israel fiel e o discípulo é o novo povo fiel de Jesus, que Jesus ama. Sim, trata-se de Maria e João, mas se trata no símbolo dessas duas grandes realidades da história da salvação. Na hora decisiva, Jesus chama a mãe de mulher. Ele entrega o discípulo. Trata-se do momento da passagem da aliança e da acolhida do novo filho. Ao discípulo, Jesus entrega a mãe. Ou seja, gente, é aquele momento que Jesus diz: mulher,
eis o teu filho, apresentando João. No momento que diz para João, João, eis a tua mãe. Enfim, a partir daquele momento, o discípulo a acolhe. Temos aqui o fundamento da maternidade espiritual de Maria para cada discípulo do Cristo e da herança espiritual do antigo Israel, que agora é entregue à igreja, à mãe e ao discípulo, misteriosamente unidos. O Messias entrega seu espírito, a sua vida, a vida mesma de Deus. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. Muito lindo, gente. Olha, quanto mais você vai buscando sobre Maria, você vai tentando entender e compreender, mais maravilhado você fica mais curioso. É muito gostoso, é muito bom. Mas, meus irmãos, vale lembrar que Maria foi assunta. Ela subiu ao céu, né? De corpo e alma. Maria está lá, junto de Deus, né? E uma coisa que nós não podemos nunca esquecer: Maria é o nosso canal de graça, é a nossa advogada para chegar ao Pai, para chegar ao Filho. Ela é o nosso canal de graça. Por isso, quando a gente sempre brinca, né? Pede para a mãe que o filho atende. Por que a gente fala isso, né? Que aí você pede para a mãe, aí a mãe com aquele jeitinho dela, aquele jeitinho carinhoso, aquele jeitinho doce, o filho atende. Maria, meus irmãos, nós temos sim que glorificá-la de pé. Maria foi uma mulher de conduta libada. Maria foi uma mulher de uma fé tremenda, inigualável. Acho que não existe, e não existiu, e nunca existirá ninguém como Maria. Nem tão próximo que Maria. Porque uma pessoa pura, uma pessoa escolhida por Deus, para poder gerar seu filho, para poder criar o seu filho, e que consiga entender e compreender tudo o que aconteceu na vida de Jesus Cristo. E ainda assim, permanecer reto na palavra, permanecer firme na palavra, tem que ser uma pessoa de muita pureza, tem que ser uma pessoa muito firme na fé, tem que ser uma pessoa que crê em Deus na sua profundidade, na sua intimidade e na sua complexidade. Uma pessoa que não questiona em momento algum as vontades de Deus. Uma pessoa que tem para si algo que não compreende, mas guarda o seu coração e medita, confiando no que Deus está querendo dela, no que Deus quer para a humanidade. E ela vai continuar com essa meditação, ela guarda no seu coração, sem nenhum tipo de questionamento, dos momentos oportunos, conforme a vida vai passando, ela vai descobrindo e entendendo cada coisa. Lembra lá atrás, que nós falamos do profeta Simeão, que ele disse que iria transpassar uma espada na alma de Maria? Ele falou isso para Maria. Eis aqui o momento que transpassou a espada na alma de Maria. Foi justamente na crucificação do seu filho. Volto a dizer, se somos nós, é difícil afirmar, mas a probabilidade de ficarmos abalados a ponto de pensarmos que Deus é esse que eu estou seguindo, Maria não, Maria foi diferente, já disse isso. Continuou firme, forte, corajosa, sábia. É uma mulher que nós temos que ter como exemplo. Ela é a mãe das mães.
Meus irmãos, está na hora de entender que Maria gerou Cristo Salvador que veio. Eu costumo brincar até e dizer que Maria gerou a nossa segunda possibilidade de nos salvar. Jesus Cristo existiu por meio de Maria, foi concebida pelo Espírito Santo. Então, vejam só, uma mulher pura que deu a vida àquele Salvador, aquele que veio para tentar nos livrarmos do pecado, pela segunda vez, segunda chance que nós temos. E ainda assim a gente não compreendeu, não entendeu isso. Se nós não entendemos, Maria ela veio como um exemplo para nós, um exemplo de ser humano, um exemplo de pessoa, um exemplo para as mulheres como se deve ser uma mãe de verdade. E nós temos que tomar esses exemplos todos de Maria. Nós homens temos que tomar como exemplo esse lado humano dela, esse lado de fé, esse lado de crença, esse lado de quem acredita e confia na palavra de Deus e que sabe que a vontade dele tem que sempre prevalecer, independente de qual seja a nossa, que nós temos que ter essa compreensão, que nós temos que entender que Jesus Cristo morreu por nós e que a mulher, do lado da mulher, que elas tenham essa mesma compreensão dos homens, mas que ela também tenha como exemplo como é ser uma mãe de verdade. Que as mulheres que são mães, que estão por ser mães, que um dia serão mães, e mesmo que não sejam mães, sejam tias, que seja Maria o exemplo para cada uma de vocês. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para homem ou mulher, que nós sejamos Maria, que nós sejamos como Maria, que nós sejamos exatamente essa pessoa que ela foi. Volto a dizer, tudo que falamos de Maria até aqui é tudo muito superficial, é tudo muito pincelado, como se fossem tópicos. Porque, meus irmãos, se for para falar mesmo de Maria, de verdade, eu diria que nós precisaríamos fazer pelo menos aí uns 10 dias seguidos de live e desmembrar a história de Maria para darmos uma aprofundada grande, para poder trazer muito mais detalhes. Mas não é essa a nossa ideia aqui. A nossa ideia é trazer para vocês o desejo, é despertar no coração de cada um de vocês o desejo de ter uma vida igual Maria teve. É o desejo de despertar no coração de vocês, de tentar entender e saber um pouco mais sobre a nossa mãe. Sobre a mãe desse cara que está aqui, ó. Esse barbudinho aqui, ó. Compreender um pouco mais. E para encerrar, eu quero partilhar de um livro que eu estava conversando com a minha esposa agora à noite. Ela comentou, poxa, amor, eu tenho esse livro que eu usava na catequese, né? É um livro bem interessante, o meu irmão Rodrigo, até mostrei para ele, ele também falou que tem um. E ela comentando, ela trouxe um detalhe aqui do livro que eu achei muito importante, e eu quero trazer o que eu li aqui, para encerrarmos esta noite, que diz assim: Maria recebe uma nova maternidade, ser nossa mãe, Nossa Senhora, a mãe da Igreja. A exemplo de São João, devemos levá-la para a nossa casa, isto é, para a nossa vida. Ou seja, meus irmãos, nós temos que trazer Maria para dentro do nosso lar físico, templo, para a nossa vida. E trazer Maria aqui, na nossa alma, no nosso coração. Depois de entregar a sua vida,
Jesus nos deixa sua mãe. Olha só, Jesus não nos deixa abandonados, não nos deixa amigos. Jesus não nos deixa órfão, ele deixa a sua mãe. Não temos medo de ter devoção a Maria. Quanto mais amamos, mais estaremos exaltando a Deus. Olha que lindo. Não tenhamos medo de ter devoção a Maria. Quanto mais amamos, mais estaremos exaltando a Deus. Ou seja, quanto mais nós amarmos Maria de verdade, quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais intimidade tivermos de Maria, mais próximos estaremos de Deus também. Porque estaremos exaltando a Deus também. No silêncio, olha que lindo, no silêncio foi a mulher que mais alto falou do amor de Deus. Lembra que eu falei? Que Maria muitas vezes não compreendia o que ouvia, mas ela guardava para si. Ela mantinha-se em silêncio, ela não questionava. Eis aqui. No silêncio foi a mulher que mais alto falou do amor de Deus. Fez a mais bela oração de fé, oferecimento, aceitação e fidelidade. Foi aquela oração que nós fizemos no primeiro encontro nosso. Mais uma vez, no Calvário, ela reafirma o faça-se, o sim a Deus, o ofertório. E sua missão não termina aí. Eis aqui, meus irmãos. Maria disse, né? Faça-se. Faça-se em mim. Eis aqui a tua serva. Nunca questionou nada. Deu o seu sim a Deus. Então, que sejamos Maria. Que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. Que possamos dar este sim de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que possamos nos lançar profundamente aos ensinamentos de Deus. E volto a dizer que busquemos a santidade. Que busquemos sempre ir de encontro à santidade. Que possamos sempre nos afastar dos pecados. Que possamos sempre pedir à nossa maninha, como a gente costuma dizer, como a gente costuma chamá-la carinhosamente, para que ela interceda, né? Junto ao seu filho, para que vá nos protegendo, vá cuidando de nós, e que nos ajude, nos auxilie a nos afastar do pecado. Que nos ajude em todos os âmbitos para seguirmos firmes, reto na palavra de Deus, para que possamos continuar firmes, fortes, que sejamos sábios como ela, para seguirmos, sim, tudo aquilo que Deus tem para nós, para vivermos as maravilhas de Deus. Lembre-se, peça à mãe que o filho atende. Amém? Amém. Meu irmão, falar de Maria, eu fico até um pouco emocionado, porque minha falecida mãe se chamava Maria, né? E embora seja um nome muito comum para nós aqui, né? Humanos, mas quando você busca esse significado, você fica mais... Você começa a compreender um pouco mais, você fica mais emotivo, e você vê que é um privilégio. Por mais que muitas vezes os nossos avós tenham dado o nome nas nossas mães de Maria, sem ter um entendimento tão aprofundado, mas é uma graça. E eu vou te ser sincero, se eu sou uma mulher hoje, e meu nome fosse Maria, eu não faria como muitas pessoas que eu vejo por aí. Que quando diz, qual que é o seu nome? Vamos supor, tem Maria, a pessoa chama Maria Aparecida, a pessoa diz, é Cida. Para quê? O mais lindo você tem, que é o nome de Maria. Talvez por falta de conhecimento.
Não sei. O que eu posso dizer para você, meu irmão? Se hoje eu fosse mulher e me chamasse Maria Joana das 500, seja lá o que for, eu ia querer que me chamasse de Maria. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria. Maria. Por que Maria? Eu ia dar uma aula por que é Maria. Eu ia dizer por que é Maria. E o que essa Maria aqui está tentando fazer para ser a verdadeira Maria, Mãe de Deus. É isso que eu ia tentar, porque olha, é maravilhoso, maravilhoso, mano. Irmão, tem tanta coisa que eu gostaria de falar de Maria. Nossa Senhora, você vai estudando, você vai buscando, você fala, nossa, dá vontade de voltar lá atrás e falar mais A, B, C, D, mas não. Eu quero que cada um dos que estão aqui, que nos acompanhou até agora, cada um busque mais informação, busque mais profundidade no entendimento sobre a minha mãe, a sua mãe, a nossa querida Maria. Busque. Quando você começar a se aprofundar, você não vai querer parar mais. Teve uma hora, meu irmão, eu comecei a ler. Quando eu fui ver, falei, gente do céu, já passou tanto tempo. Você nem sente. De tão gostoso e prazeroso. E o quanto também você acaba ficando com vergonha, meu irmão. Você sabe que quando você vê essa história de Maria, e olha que eu trouxe aqui de uma maneira muito simples, se você pegar lá do início até agora, aí você olha para si e você fala, eu acho que eu não tenho essa fé que eu acho que eu tenho. Estou precisando dar mais uma renovada. Isso é gostoso, porque quando você sente você vê que você quer buscar mais, que você precisa de mais, e que você não pode ficar parado inerte, que você não pode achar que essa fé que você diz ter hoje é o suficiente. Você descobre que você não tem fé. Meu irmão, você olhar um filho que você gerou, que você sabe que veio para trazer a palavra de Deus, mas dá para imaginar? Quem imaginaria que Cristo seria crucificado e aquela mulher que o gerou, que cuidou, mesmo assim, ficar de pé diante dele e confiar ainda no Deus que ela crê, sabendo que essa era a vontade dele, em momento algum questionar o porquê? Difícil. Aí eu lhe pergunto, será que temos essa fé toda? E aí o comentário que vem em cima, né? Nossa amiga Regina, boa noite, da Zona Leste, está acompanhando todas, hein, Regina? Bacana, bacana. Maria ensina a virtude da humildade, caridade e generosidade, assim como o desejo de servir com prontidão. Comentário da Regina. É isso aí, Regina, minha irmã. Seja bem-vinda, muito feliz em tê-la aqui. É isso. A humildade de Maria é sem igual. É sem igual. E veja só que a humildade dela vem desde criancinha. Ela, em momento algum, tentava trazer, quando ela de fato teve seu filho, vamos dizer assim, né, que com os 12 anos encontrou ele no templo, em momento algum ela pegou ele no colo e saiu mostrando, olha aqui, o meu filho aqui, estava no meio dos doutores. Não, ela continuou na sua humildade, na sua simplicidade, simplesmente seguindo aquilo que Deus preparou para ela. Sejamos humildes como Maria, ou o mais próximo possível, pelo menos. É gostoso, né, cara? Nossa Senhora, fala de Maria, meu Deus do céu. Dá até um calor. Dá até um calor. Aqui, ó. Aí, Regina, coloquei um comentário na tela. Exatamente. A avó da minha esposa, né? Chama Maria Aparecida. Todo mundo chama ela de Cida. Verdade. Verdade. É que é aquilo, né? As pessoas. Minha mãe, minha Não... mãe também chama Chama Maria, tua mãe? Maria Aparecida também, o pessoal conhece ela como Cida. Como Cida, as pessoas apelidam. É lógico
eu não sei qual a profundidade que a tua mãe às vezes tem do significado dela. Mas é por desconhecimento. Porque, embora antigamente algumas pessoas eram muito religiosas, mas não tinha, talvez, a acessibilidade que nós temos hoje. Né? Na época da minha mãe, na época da tua mãe, a gente sabe também que tudo era mais restrito, né? Só se você era uma pessoa de muita fé, se era uma pessoa de igreja, que cresceu na igreja, aí sim. Só que a gente tem que levar em consideração algumas situações do passado, onde, por exemplo, muitas vezes os nossos pais, eles não iam para a igreja, às vezes até porque não queriam, porque estudar já não podiam, porque ou eles estudavam, eles tinham que trabalhar. Eles tinham que trabalhar. Então, ou seja, nossos bisavós os obrigavam a trabalhar. Então, quando chegava em casa, chegava às vezes tarde da noite, o que eles queriam era a cama. O corpo não aguentava, né? Então, existe também um balanço. Porém, é obrigação nossa, como cristãos, tentar trazê-los agora e falar, ó, vem aqui, ó, vem tentar entender o significado do seu nome. Vem tentar entender o que é ser Maria. Eu tenho certeza, se minha mãe estivesse viva hoje, e eu explicasse, eu conseguisse trazer para ela o peso, a força, a importância deste nome Maria, dificilmente qualquer pessoa ia chamar ela de apelido, pelos apelidos que ela tinha. Muito contrário, ia chamar de Maria. E se alguém chamasse ela pelo apelido, era capaz dela ficar brava e dizer, não, parou, me chama de Maria. Porque ela teve o entendimento da grandeza que é carregar este nome. Ô, glória, viu? E a dona Elvira mandou boa noite aqui na sala de vídeo. E ela fala assim: já que vocês estão falando de nome, tem a definição do nome Maria, que eu andei lendo. Olha que bacana, o nome de Maria em hebraico é Miriam. E segundo ela nos passa aqui, é o mesmo que Senhora Princesa, um significado como donzela. Comentário da nossa gloriosa Dona Elvira. Dona Elvira é um amor, é uma mulher que sempre vem com sábias palavras. É fantástica, essa Dona Elvira. E é curiosidade, isso é uma curiosidade. É o que eu digo. Você vai buscando informação sobre Maria, você vai ver que é maravilhoso, é fantástico esse aprofundamento. É muito bom. E o interessante é que ele fica uma coisa hipnotizante. Fica uma coisa que você começa a ler e não é cansativo. Não, Aí não você é. quando você for buscar de sobre a questão de ter ou não ter outro filho de Maria, meu irmão, você começa a pirar, você fala, não, como assim? Aí você vai buscar, você quer entender. É maravilhoso, é maravilhoso. Só quem deu uma aprofundada para ter noção do que eu estou dizendo, desse sentimento. É bom demais, é bom demais. Nossa. Muito legal. É maravilhoso. Uma boa noite para a Ângela que está acompanhando, o Ricardo, o Rogério Pironi, a Regina, nossa amiga Simone, a Cláudia, Oswaldão, boa noite, Oswaldo também nas salas de vídeo. Obrigado a quem está compartilhando, o Saulo compartilhou, o Sábio Jesus também compartilhou, quem compartilhou também, Renato Augusto também compartilhou nossa live. Sabe o que eu percebi? Que o Saulo e o Sábio, ele vem nos acompanhando assim com uma certa frequência e eu fico muito feliz que eu vejo ele em todas as lives. Eu acho que vejo os dois. esse sábio professor falou para convidar ele para um testemunho. Eu tenho quase certeza que é um religioso. Porque todo católico tem o costume de fazer 6 horas e reza Ave Maria. O Rogério Pironi fazendo um comentário. Rogério Pironi, essa sua pergunta, ela será respondida na próxima segunda. Por quê? Nós vamos justamente trabalhar a oração da Ave Maria. Aí lá nós teremos o entendimento da oração e sobre isso tudo. Aí, passada a próxima segunda, nós vamos para a última, que nós estaremos já na Semana Santa, né? Que aí nós vamos falar um pouco, metade do tempo sobre
as Nossas Senhoras, e a outra metade sobre terço e rosário, Sim, Rosário. para Semana fazermos Santa, Semana o nosso Santa, encerramento sobre o Semana tema Santa. Maria, né? Esse tema da Semana Santa vai ser maravilhoso, viu, gente? Semana Santa sendo preparada aqui às 7 chaves já. Alan vai abrir a Semana Santa aí na terça-feira. Aí na quarta a gente vai estar tudo agendadinho aqui, o que vai acontecer na Semana Santa. Vai ser bacana, gente. Fique ligado aí na Semana Santa. Muito bom. Amanhã tem empregação com o pessoal do lado do Tabor. Vai estar por aqui fazendo o último dia do seminário de vida, o último tema do seminário que se encerra amanhã. Na quarta-feira, Diácono Quem que vai estar Robson. amanhã aí do Tabor? Rapaz, eu não tenho essa informação comigo agora, mas vai ter um rapaz do Tabor aqui amanhã às 22 horas. Eu vou te passar o nome. Até amanhã cedo eu te passo o nome dele. O Orlando, se estiver acompanhando aí, coloca o nome do rapaz embaixo aqui. Por gentileza, nos comentários. Orlando Luiz tá com o nome do pregador de amanhã. Na quarta-feira, claro, estaremos aqui com o nosso amigo diácono Robson Flauzino, da comunidade de São José. Estamos vivendo o Tríduo de São José. Estão acompanhando aqui na nossa página da missa todos os dias da novena de São José. Tá, então amanhã, mais uma vez, às 19 horas, transmissão ao vivo aqui pelo canal Dom, Santa Missa, direto da comunidade de São José. Na quinta-feira, falaremos com o nosso amigo Fernando de Maria, com teologia espiritual. Na sexta-feira, o Solé estará de volta. Ontem não deu, gente, para fazer a live do Solé. A gente até pede desculpa mais uma vez publicamente para o Solé, que ontem não deu. Ficou uma missão ontem, em cima da hora, e a gente não conseguiu fazer. No sábado, o sim que eu dei do diácono Paulo Rosa estará conosco no sábado, no sim que eu dei. E o domingo terá a live do Jaime de Oliveira conosco. No próximo domingo também, Jaime de Oliveira. Essa é a programação da semana e, claro, com algumas lives esporádicas também ao longo do dia para você. Alan. Irmão, só queria te trazer um detalhezinho. Eu falo, você começa a mexer, vem. Só para a gente encerrar agora, eu prometo. Estamos tranquilo. Eu estou aqui, a gente vai conversando e eu vou vasculhando coisas aqui. E olha que interessante quando a gente fala sobre devoção a Maria, né? A verdadeira devoção a Maria consiste em imitá-la nesse grande amor a Deus e aos mais necessitados, e não em apenas fazer promessas, novenas e etc. Rezemos a Ave Maria, pedindo a ela que nos mostre o plano de Deus e interceda por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero encerrar a minha fala, meu irmão, com isso. A verdadeira devoção a Maria consiste em imitá-la. Nesse grande amor a Deus e aos mais necessitados, e não apenas em fazer promessas, novenas, etc. Rezemos a Ave Maria, pedindo a ela que nos mostre o plano de Deus e interceda por nós. Dois detalhes importantes. Que nós possamos, tá, por meio da verdadeira devoção a Maria, imitá-la. Em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos. E que rezemos a nossa Ave Maria, pedindo a ela que nos mostre os planos de Deus. Meus irmãos, se nós conseguirmos isso, ou tentar chegar o mais próximo disso, já vai ser uma grande alegria. As nossas vidas vão mudar drasticamente. Amém? Amém. E que nem o Alan fala, falar sobre Maria, não se esqueça, gente. Falar de Maria. Chega a emocionar, o coração chega a dar até uma acelerada. Mas, para que você também entenda, compreenda, e você possa entender na sua profundidade, na sua intimidade sobre Maria, lembra que eu sempre digo, primeiro de tudo, permita-se. Simples assim. Se a Terra
e Jesus pisou é santa, imagine o ventre que o gerou. Fala Preciso aí, falar mais nada. Tem né? nem o que dizer, meu irmão. Não tem nem o que dizer. E eu vou te ser sincero, ninguém mandou se eu cutucar. Não vou cutucar. Por quê? Se os nossos irmãos de outras denominações, dizem que não devemos adorar Maria, vamos perguntar para ele, e aí? Da onde veio Jesus? Simples assim. Pode não querer aceitar. Não, vocês veneram, mas não tem como. Até eles têm que se inclinar que Jesus nasceu de uma mulher. E que essa mulher é Maria. Simples. Assim. Querendo ou não, vão ter que se inclinar de uma hora ou outra. Esses irmãos vão ter que se inclinar e dizer: realmente. Pode demorar, mas uma hora ou outra eles vão se inclinar e vão entender. Porque não tem como. Ah, não, nasceu do Espírito Santo. Tá, como? Surgiu do nada? Pumba! Apareceu um menino numa manjedoura? Possível, né? Impossível. Você conhece a Luísa? Está na Ah, sala de, tá na sala de vídeo aqui num grupo que compartilhou para nós o Sábio. Está numa das salas do Sábio. Ela fala: é simples assim, minha gente. Uma boa noite. Já ouviram falar em sacrário de amor? Luísa, obrigado pelo comentário. exatamente. Sumiu, minha filha. Sumiu, dona Luísa. Bem-vinda de volta. Estamos sentindo sua E falta, viu? bem-vindo, exatamente. Você faz muita falta nas nossas lives, você a enriquece com seus comentários. Essa aí foi fundo, meu. Bacana. Obrigado, Sávio, por achar a Luísa pra gente aí. Sávio, Saulo, Dona Regina, nosso amigo Oswaldo, o Arthur também por aqui acompanhando, o Rogério. O quem mais está por aqui? Deixa eu ver desse lado. Meu, eu estou olhando todo lado. O Alan liberou o professor para dormir. É, o professor foi dormir. Tá cansado, coitado. O Rony Ricardo também. O professor está ficando magro, professor. Viu? É isso, gente. Tem bastante comentário sobre Maria. Pessoal, olha, é um tema que. Olha, É muito vasto. nossa. Tem um aqui que fala que um comentário do texto. Esse comentário, meu amigo Regis, é um comentário muito bonito, mas seria um comentário que encaixa muito para a semana que vem sobre o texto. Ele vai falar da oração da Ave Maria, claro, vai falar um pouquinho do texto e vai se aprofundando. E é onde o comentário fica assim, que o texto não é um amuleto, não é um amuleto, e sim uma arma para uma salvação. Belíssimo comentário, Regis. Regis aqui da Cosmos, nós também na sala de vídeo. É Meu isso. irmão, quando eu vou pregar, eu sempre levo isso aqui, ó. A arma, a minha espada e meu escudo. O dia que as pessoas tiverem entendimento da força, do poder do Santo Terço, elas vão carregar em seus pescoços, não como adorno, mas como O meu está aqui uma também. grande espada, O meu está aqui do ladinho. escudo. O meu está do meu lado a live inteira. Fica a live todinha aqui. Fica aqui todinho. Tem hora que dá um Cara, eu sono. fico com meu, eu tenho tinha, né? Já não tenho mais. Eu sempre carrego um terço no bolso, pequeno, um terço de bolso, pequenininho, que eu gosto de colocar ele na mão, sempre. E de algum tempo para cá, eu venho sentindo sempre, cara, eu já dei uns 4, 5 terços por aí. Eu não consigo parar com os terços. Para você ter uma ideia, o último terço eu ganhei, que era um terço do encontro de casais que eu fiz com a minha esposa. Acabei encontrando no meio das minhas coisas e eu vinha usando ele, porque o último terço eu dei para o filho do Jaime, no grupo de oração. Eu acho que até cheguei a comentar isso aqui. E esse terço último agora, eu senti no meu coração há mais ou menos um mês atrás, um mês e pouco,
que eu deveria dar este terço para minha esposa. E olha que ela tem o terço dela, já tem um terço que eu dei para ela, bem legal, mas esse é um terço extremamente simples. Mas é um terço que eu não sei te explicar. Todo terço que vem para as minhas mãos eu tenho que dar para alguém, ele não para. Não chega nem a esquentar comigo direito. Fica um mês no máximo. Estou doando os terços. Então, eu senti no meu coração que eu tenho que doar o terço para tal pessoa, eu espero uma confirmação. O filho do Jaime, eu senti esse desejo no coração, no grupo de oração numa terça, e eu só fui ter a confirmação disso na outra terça. Aí eu fui lá e eu falei, não, é isso, Deus está querendo isso. Então, ó, tá aqui, terço. Espero que ele esteja fazendo grande proveito. Minha esposa eu sei que tá. Para onde ela vai agora, ela carrega esse terço. Bacana. Boa noite. Quem está chegando agora? Live movimentada hoje, gente. Bacana. O pessoal está chegando ainda aqui na live, na nossa live, mas está chegando no finalzinho. Bacana, gente. Bacana. Muito bom, gente. Olha, mais uma vez, mais uma segunda-feira abençoada. Fique ligado nas nossas programações. A qualquer momento pode entrar alguém ao vivo aí para falar com vocês durante o dia. O canal está aberto para todos. Uma palavra amiga, uma palavra bacana, gente. Olha, maravilhoso. Alan, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, meu irmão. Amanhã essa live estará disponível no YouTube para todo mundo acompanhar mais uma vez. E as salas de vídeo, gente, que vocês estão acostumados a acompanhar no Facebook, tem uma mensagem para a gente que a partir do dia 16 de abril, o Facebook não deixará disponível sala de vídeo mais. Então, vocês vão continuar acompanhando as lives e depois podem reassistir quando quiser dentro do nosso canal. As salas de vídeo que a gente faz deixa rolando o dia inteiro, tem os dias contados, mas acho que uma nova atualização que está vindo aí. Tá certo, Alan? Obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E até a próxima. Mais um comentário. Vamos ver quem comentou. Boa noite, bom descanso também, Rogério. Rogério, sempre esse último comentário do Rogério a gente vê depois. Gente, obrigado. Dons é Deus que nos conduz. Tchau, tchau.